Saudações, amigos do canal Agartha. O tema dos anjos e da proteção e orientação que oferecem para a humanidade é dos mais clássicos e conhecidos das religiões e da espiritualidade. Nesse trabalho, pretendemos oferecer respostas para as seguintes questões: quem são os anjos, como eles trabalham, de que forma podemos contatá-los, por que precisamos da sua ajuda e em que momentos a sua presença é particularmente importante em nossas vidas. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A crença nos anjos faz parte da religiosidade mais imemorial da humanidade. Ainda que em nossos tempos materialistas raramente as pessoas lembrem-se deles, vez por outras eles são trazidos à memória naquelas situações em que sentimos-nos particularmente fragilizados. Há pessoas para as quais o tema é totalmente irrelevante ou mesmo absurdo. Essas pessoas não se aproximarão do assunto nem por curiosidade. Outras, porém, respeitosas das tradições, desejam que essa possibilidade exista e têm curiosidade sobre o assunto. Eventualmente, até colecionam uma ou outra experiência ou testemunho que lhes pareça pertencer ao universo angélico. Mesmo entre aqueles que respeitam ou até cultuam a espiritualidade, tem gente que não se interessa muito pelo assunto, talvez considerando que deva ser capaz ele mesmo de resolver os desafios que a vida lhe traz nos planos espirituais. Contudo, a vida sempre é maior do que nós e pretender caminhar a sua jornada sem ajuda ou proteção é mais do que um risco certo. Além disso, existem situações especiais na existência que, por mais que estejamos preparados ou que pensemos estar, sempre será bom contar com algum auxílio ou proteção especializada. Comecemos, porém, tratando então da própria origem dos anjos, ou seja, quem são eles afinal de contas e qual a sua proveniência? Esta é uma pergunta um tanto complexa, em função da própria riqueza do assunto. Sabidamente, existem muitas hostes de anjos, relacionadas às diferentes hierarquias angelicais, incluindo os próprios seres elementais como uma energia já mais passiva, mas também importante no trabalho angelical. Os anjos que atuam voluntariamente sobre a vida humana, com uma intenção de ajudar, proteger ou orientar, são basicamente seres que já foram encarnados e depois decidiram permanecer servindo nos próprios mundos espirituais, seja por simples compaixão ou para saldar os seus próprios karmas residuais e então ascender para mundos mais elevados. Nada impede que, a certa altura, eles também decidam voltar a encarnar a fim de cumprir uma outra missão que possa ajudar a acelerar a queima do seu karma ou, no caso dos espíritos mais elevados, apenas por simples compaixão pela humanidade mesma. Pois os próprios mestres também têm muitas possibilidades de servir e de evoluir nos planos superiores, atuando sempre com grandes energias de impacto coletivo sobre o planeta. Na prática, estas hierarquias se vinculam, pois, com as dos grandes arcanjos, tronos, querubins e serafins, que são forças auxiliares com origens em evoluções mais antigas, servindo de apoio para o trabalho dos mestres ativamente engajados nos serviços pela evolução. É por essa razão que comumente se fala em termos de hostes, quando se invoca alguma realidade maior da evolução espiritual nos mitos e nas profecias. Quando Sanat Kumara veio ao planeta, ele contava com o apoio dos 3 Kumaras anteriores. E quando a profecia do Apocalipse mostra o Cristo regressando na sua futura glória, ele também tem como respaldo o poder dos querubins situados na base da evolução superior da humanidade. De tal sorte que, para os espíritos que estão nesta condição, tal serviço também pode ter a conotação de uma espécie de umbral ou mesmo purgatório, considerando que muitas vezes eles também se encontram ali para se purificar. Que ninguém imagine, porém, haver qualquer espécie de fiscalização, contabilidade ou punição formal no desempenho dessas almas no além, porque tudo funciona de uma forma simplesmente automática e natural nesses mundos fluidos, tal como na própria vida encarnada, quando cada um colhe aquilo que semeia.
No máximo, elas podem receber alguma instrução ou esclarecimento vindo de algum espírito mais evoluído sobre as suas novas possibilidades de evolução, e que tampouco são assim tão diferentes daquelas quando estavam encarnadas. Até porque nem todo anjo tem pressa de evoluir e pode decidir se tornar residente auxiliar em um plano como servidor ou como especialista. Tecnicamente falando, anjos são então estas hostes de espíritos disponíveis para servir os espíritos mais ativos e ou evoluídos. Por que a ajuda dos anjos é importante? A razão pela qual nós precisamos dessa ajuda ou proteção está ligada à própria dinâmica das energias do planeta e da consciência mesma. Não existe lugar para vácuos no universo. Aquilo que não é preenchido por luz é preenchido por trevas, por assim dizer. E para isto, cada um de nós tem a própria chave ou decisão, tanto mais quanto nos tornamos conscientes e responsáveis. Quando Jesus dizia que devemos ser frios ou quentes, é porque estas são situações com as quais ele sabia lidar. Já os indiferentes é que seriam realmente problemáticos. Acontece que as pessoas têm pouca informação sobre as condições dos mundos espirituais. Poucos sabem da sua constituição e do próprio destino das almas, que está muito relacionado a tudo isto. No entanto, se elas pararem para pensar, acreditando na simples hipótese de assim ser, poderão ter alguma ideia do que possa ser a densidade deste outro mundo, considerando quanto já morreu de vida neste planeta, inclusive de forma sofrível e tormentosa. Existe muita energia negativa acumulada e que nem poderá ser extinta assim tão cedo. Junto a este manancial negativo passivo, existem também as forças ativas que tratam de trabalhar e manipular essas camadas de energias semiconscientes do astral inferior. Esta constitui, pois, a chamada Loja Negra, formada por eons de experimentação com a feitiçaria de toda a natureza e pela deturpação do conhecimento espiritual atávico no interesse próprio e em favor de toda a espécie de vício e degeneração. A atuação da Loja Negra é ampla e complexa, agindo por interesses próprios ou por maldade pura e simples. Então, toda essa energia negativa, ativa e passiva pode ser considerada como um karma da própria evolução do planeta, espécie de refúgio das alquimias da sua evolução mesma. Contudo, felizmente existe também uma contraparte para todas estas sombras, porque de outra forma dificilmente poderia haver ainda vida no planeta. A Loja Branca existe e atua de forma sob muitos aspectos semelhantes à Loja Negra, porém sempre na direção da luz. E com isto consegue neutralizar muitos dos males praticados pelos trevosos. E neste aspecto, é muito importante dizer aqui que é justamente nesta esfera mais espiritual que a Loja Branca possui um poder especial, ao passo que a Loja Negra apresenta maior influência sobre o próprio mundo material, especialmente neste caso durante as idades mais materialistas, como são aquelas de bronze e de ferro da humanidade, quando o Dharma ou a espiritualidade acha-se em baixa. Nas idades positivas, as coisas estão mais equilibradas e ocasionalmente até em vantagem para a luz. E é por essa mesma razão, então, que a justiça de Deus pouco aparece na superfície da Terra, ao mesmo tempo que ela já pode ser mais amplamente aplicada nos próprios mundos espirituais, onde a luz é sempre soberana, apesar de tão pouco poder transgredir o karma. Quando a proteção dos anjos é mais importante? É público e notório que a presença dos anjos é invocada, mencionada ou desejada em 3 momentos especiais das nossas existências: na tenra infância, durante o sono e depois na morte. Na infância, geralmente contamos com o chamado anjo da guarda. Para o sono, costumamos desejar sonhar com os anjos. E para a morte, é quando torcemos para que o falecido esteja na companhia dos santos, ou que os anjos o conduzam a um lugar de paz. O que existe então em comum entre essas 3 situações, ou seja, a infância, o sono e a morte? Acontece que estes são justamente aqueles momentos em que estamos, com efeito, especialmente vulneráveis,
porque não nos encontramos então de plena posse de nossas próprias faculdades conscientes. A infância é, porém, um período interessante para o contato com os anjos, porque na sua pureza e ingenuidade, a criança é bastante receptiva a todas as energias que a cercam. Então, neste momento, os anjos compreendem que têm uma boa oportunidade de ter acesso a uma alma em formação, inclusive de protegê-la com grande eficácia contra as más influências espirituais que estão sempre à espreita de atacar. A atuação dos anjos nessa fase da vida é realmente muito intensa, porque, ainda que não pareça, a criança está sujeita a muitos riscos todo o tempo, inclusive no próprio mundo espiritual, já que ela ainda não possui um discernimento ativo para deliberar sobre as situações. Aqui certamente também vale muito o karma dos próprios pais e sua influência sobre a criança colocada sob a sua custódia. Já as duas situações seguintes, o sono e a morte, são realidades que possuem inclusive várias analogias importantes. A situação do sono costuma ser realmente bastante relacionada com a proteção dos anjos. Várias condições contribuem para que possamos ter um sono profundo e reparador, como se costuma dizer. Temos o nosso próprio relógio biológico, que tem suas demandas características. Contudo, o estado de espírito também sempre influencia muito nesta questão. A princípio, então, somos nós mesmos que determinamos a qualidade do nosso sono, embora isso não signifique que, durante o sono, ele não seja influenciado por seres espirituais. A nossa liberdade se limita na prática a escolher apenas qual o tipo de energia que poderá exercer esta influência em nossa vida. A qualidade do sono depende muito do nosso estado de espírito durante a vigília, que é daí como uma preparação para o repouso noturno. Podemos notar que quando estamos sob estado de tensão ou medo, o nosso sono costuma ser prejudicado. Isso também acontece a nível coletivo, como quando a sociedade está sob algum tipo de calamidade pública, como guerras ou epidemias. Temos observado que, sob as pandemias, as pessoas costumam dizer que estão acordando muito no meio da noite. No final, muita gente acaba tendo que se medicar para poder dormir a noite inteira. Contudo, existem outras soluções, e muitas vezes podemos tentar melhorar a qualidade de vida modificando o nosso ambiente externo e mesmo o próprio ambiente interior dos nossos próprios pensamentos. Um sono instável pode refletir apenas uma baixa proteção nestes momentos que estamos vulneráveis. Mas somos nós mesmos que realizamos o convite para que os anjos cuidem do nosso sono. Então, estes momentos de fragilidade, pessoal ou social, são também oportunidades para intensificarmos as nossas alianças com os mundos espirituais. Aliás, a presença dos espíritos em nosso sono pode trazer respostas para certos mistérios relacionados comumente ao inconsciente coletivo da humanidade, que é o próprio mistério dos sonhos. E com isso adiantamos já algo sobre a forma de trabalho dos anjos. Quem sabe se alguns dos nossos sonhos, no fundo, não são apenas os próprios pensamentos de espíritos que estão presentes no momento do nosso sono, seja para ajudar, para desorientar, para nos vampirizar ou por simples casualidade, a depender sempre de fatores como a qualidade dos nossos próprios pensamentos conscientes cultivados no próprio dia a dia. Os espíritos são atraídos por frequências, e já respondendo com isso, quanto à forma como podemos nos comunicar com os anjos, de modo que é vibrando que nos comunicamos com eles. Então aqui vale muito aquilo que disse Jesus: pedi e recebereis. No caso, o pedido é feito simplesmente pela forma como estamos vibrando. Não precisa ser nem algo formal, porque anjos, acima de tudo, sentem. Então, na prática, o que vale aqui é o chamado karma, a colheita das nossas próprias semeaduras. Ora, tudo isso também tem muito a ver com a própria morte. O nosso destino póstumo pode ser considerado como o produto final da nossa existência encarnada, mais ou menos como no mito egípcio da pesagem do coração do morto. Se o seu coração for mais leve que uma pluma, a alma será destinada para os paraísos de Osíris. Do contrário, poderá ser devorada pelo monstro Amit,
que é um ser híbrido misto de leão, hipopótamo e crocodilo, para representar que ela seguirá todavia presa às ilusões dos mundos inferiores, podendo ser então até destruída nos termos do lago de fogo da segunda morte, de que também falam muitas tradições, como a egípcia mesma. As religiões também oferecem comumente esperanças para aquele que, às portas da morte, se arrepende dos seus pecados ou confessa o nome de Deus, como uma medida especial da providência. No Tibete existe a crença na possibilidade dos lamas orientarem a alma do morto para um bom destino. Não queremos discordar dos efeitos objetivos ou subjetivos dessas práticas. Porém, cremos que o importante mesmo é a própria colheita do karma de cada um. O além já teria os encarregados para encaminhar as almas para o seu destino devido. Como trabalham os anjos? Todo o acima colocado já expõe muito sobre a forma como os anjos trabalham. É importante lembrar, porém, que a ajuda dos anjos pode servir em todas as situações da vida. E a força e o poder dos anjos que temos em nosso auxílio é diretamente proporcional à própria importância que temos para a economia espiritual do planeta. Não há nisto qualquer discriminação, mas, acima de tudo, uma ação de justiça ou de lei de causa e efeito. A ajuda dos anjos em todas as suas hierarquias pode ser simplesmente imensa, seja em termos qualitativos como quantitativos. E ela apenas não se manifesta com muito maior poder e extensão porque a própria humanidade não o solicita, ou, em termos práticos, não o tem merecido. Nas idades mais espirituais e virtuosas, as fronteiras entre o céu e a terra são muito mais tênues, de modo que o chamado milagroso é ali coisa comum e corriqueira. Além de blindar o campo áurico das pessoas contra as más energias, os anjos também orientam com ideias, sensações, imagens e sonhos. Eventualmente, eles também podem interferir dramática e excepcionalmente diante de um risco iminente. Não se pense, porém, que um anjo irá descer teatralmente para, por exemplo, deter de súbito um caminhão na iminência de atropelar alguém, feito o super-homem. Ele irá, isto sim, manejar a mente do caminhoneiro ou da própria pessoa que seria vítima, para tomar então um outro rumo ou para mudar o ritmo dos seus passos através de um subterfúgio qualquer, evitando assim um encontro que poderia ser fatal. Acontece então que é simplesmente inestimável o volume de conhecimento, cultura e arte produzidos a partir da direta influência das forças espirituais sobre a humanidade, ainda que esta raramente suspeite o que realmente acontece. Naturalmente, muita coisa que é produzida para efeitos de destruição também é inspirado por forças espirituais negativas, segundo uma vez mais o próprio exercício do livre-arbítrio humano. Tampouco se pense neste caso que tais interferências são arbitrárias, porque os anjos estão apenas e tão somente respondendo às demandas da própria pessoa, e naturalmente de uma forma um tanto impessoal, porque geralmente a pessoa que recebe tal informação ou inspiração considera que aquilo veio das suas próprias capacidades. Mas para os próprios anjos isso não tem nenhuma importância, porque sabem que é normal que as fontes da percepção humana passem mesmo geralmente por aí. Importante dizer que curas espirituais também podem ser alcançadas, podendo neste caso a pessoa mesma ser curada por forças superiores, quando um anjo pode requerer para isto, mediante práticas invocatórias, a participação dos seres elementais atrelados a um dado plano de energias, ou até a colaboração de outros anjos especialistas. Da mesma forma como o nosso próprio corpo etérico pode ser usado para beneficiar a outros por condução de anjos. Então, aqui temos a possibilidade de que a pessoa encarnada possa realizar atividades a partir dos planos espirituais em consonância com os seres desencarnados, fazendo deste modo um treinamento que poderá lhe ser útil nessa e na outra vida. De modo que essa também seria mais uma das responsabilidades que temos em relação ao nosso próprio sono. Na verdade, para cada necessidade humana, existe então uma dada hierarquia angélica especializada. Geralmente se classifica a angeologia na forma de 3 grandes hierarquias com 3 subdivisões cada uma,
um total de 72 hierarquias gerais. Depende unicamente da própria humanidade para que as energias dos anjos possam influenciar com maior poder sobre as coisas. E isto pode ser feito então de muitas formas, inclusive cultivando a virtude pessoal, sendo porém a maior e a mais efetiva delas apoiando, escutando e honrando as orientações dos próprios mensageiros de Deus, para que assim os rumos das sociedades possam desta forma se aprumarem na direção do mais alto. Seguir a orientação dos mestres é com efeito a melhor forma de se introduzir e conhecer melhor o mundo invisível, porque eles têm grande familiaridade com este outro lado da vida, mesmo que, em termos práticos, o seu grande objetivo seja mesmo promover uma grande harmonia transcendental entre todas as coisas ocultas e manifestadas. Como contatar os anjos? Como já foi colocado, os anjos respondem diretamente à energia ou à vibração que emitimos. Então, o trabalho sobre nós mesmos é a primeira forma que existe para buscar trabalhar ativa e conscientemente com os anjos. Nossa própria consciência e trabalho interno nos coloca em sintonia com os planos de energias, onde passamos a nos conectar com os seres que ali residem. Uma das formas mais hábeis que temos para trabalhar com os anjos, além de cuidar da nossa saúde e elevar nossos pensamentos, é assumindo responsabilidades, especialmente sociais neste caso, porque naturalmente os anjos tratam de investir mais naqueles que possuem compromissos coletivos a fim de, desta forma, beneficiar mais pessoas. Este é um tema que os sacerdotes conhecem muito bem. Porém, até mesmo um simples artista é capaz de perceber as energias especiais que podem assomar-lhe para fazer uma apresentação, o mesmo valendo para um palestrante de boas causas. Então, não resulta rara a percepção das lideranças que se transformam ao serem investidas num cargo, e quando são bem intencionadas, tal transformação será sempre para o bem. Daí o grande poder espiritual que muitos monarcas antigos recebiam no ato da sua coroação, tal como a fama dos reis taumaturgos que haviam se santificado sob os encargos das suas coroas. Porque, em termos práticos, as pessoas realmente devotadas ao serviço do bem são como anjos na terra, uma vez que atuam sob a sua influência, tal como os próprios mestres são como encarnações de arcanjos poderosos, capazes de difundir o bem, a paz, a justiça e a luz para coletividades inteiras. Todo este representa, porém, um assunto muito amplo e complexo. O nosso propósito aqui é tão somente oferecer uma introdução, que o estudante poderá então aprofundar buscando a literatura existente em torno do assunto, e que certamente tampouco deixa de ser da mesma forma vasta e rica. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.